Uns 2 meses atrás eu vi uma postagem na internet que estava comparando o palco da Beyoncé com o palco do Criança Esperança, na época que os shows aconteciam lá no Ibirapuera. E aí parece que tudo conspira, né? Porque aí o que aconteceu? O Criança Esperança, que não fazia grandes palcos há muito tempo, resolveu fazer esse ano um. E eu tô muito chocado que a internet descobriu agora que o Criança Esperança sempre fez grandes produções. É que de um tempo pra cá, e principalmente acho que por conta da pandemia, deu uma diminuída, até antes um pouco. Eles deram uma diminuída, os palcos eram um pouco menores, eles estavam gravando em estúdio, mas parece que eles voltaram a fazer uma grande produção. Eu não sei se é porque teve esse grande encontro da Xuxa, Eliana e Angélica, e aí resolveram criar uma coisa meio nostálgica, sabe? E aí fizeram o Criança Esperança, que a gente sempre gostou, aquele Criança Esperança que eu ficava ansioso esperando chegar. E aí a internet tá, assim, polvorosa, porque assim, tipo, Criança Esperança é o nosso Super Bowl, Criança Esperança é melhor que VMA, Criança Esperança melhor do que o Prêmio Multishow. Inclusive a Globo vai até transmitir o Multishow, o Prêmio Multishow esse ano. Com certeza eles vão fazer uma grande produção também, porque eles sabem que isso hitou na internet, tá causando e tá todo mundo falando. Só que assim, gente, desde a década de 90 que eles fazem grandes produções. E aí é nessa hora que eu pergunto, quem copiou quem, hein? Será que a gente já não foi inspiração para um monte de palco aí dessas diva pop? E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui, trazendo um pouquinho das performances que eu lembro, dos palcos que eu lembro, das coisas que eu lembro desses Crianças Esperança desde lá dos anos 90, que eu, como falei, ficava fissurado esperando, porque era sempre uma grande produção. E aí talvez dar uma comparada com esse último aí desse ano, que deu essa hitada aí, que tá todo mundo só se fala nisso na internet. E aí é isso, assim, tá todo mundo chocado falando desse palco desse ano. Só que assim, gente, eu lembro de coisa desde 1992, que eles fizeram uma grande estrutura de palco, que era um palco gigantesco. Assim, pra época, era um palco grande, com um público gigante. E aí, inclusive, é nesse show que tem um discurso da Xuxa que viralizou aí agora na internet, que ela falando do privilégio dos brasileiros serem negros e ela como uma pessoa loira também representava o Brasil e coisas do tipo. Foi dessa apresentação de 1992 do Criança Esperança que ela simplesmente fez um show só dela de 45 minutos. Ela cantou tudo quanto é música e aí tinha aquelas coreografias em arquibancada com placa que mudava, punha, virava assim, de um lado era Criança Esperança, do outro era a cara da Xuxa. Um caos assim, né? E aí fizeram um show gigantesco dela com as paquitas e tudo mais. Então, assim, esse foi o primeiro grande palco que eles montaram para o Criança Esperança. E aí eu acho que essa foi a primeira grande apresentação da Xuxa nesse Criança Esperança. Depois ela ficou um tempo sem aparecer, voltou a aparecer de novo, e agora, esse ano, ela voltou aí causando, né, com as outras duas loiras. Em 93, eles fizeram um palco que tinha uma cenografia de circo, era um picadeiro gigante, com o Didi descendo de rapel. Inclusive, a pergunta que eu faço agora é: Dona Globo, cadê o Didi? Como assim Criança Esperança sem Didi? Não existe. Vocês estão loucos? E aí, nesse Criança Esperança de 93, ele descia de rapel. E aí os convidados entravam no palco num calhambeque. Sabe esses calhambeque de palhaço? Que abre a porta e vai descendo gente, vai descendo gente. Todos os convidados saíram de dentro de um carro. Então, assim, o programa já começou com todos os convidados ali aparecendo, sabe? E aí performances lindas, com esse palco gigante, com essa temática de circo. Então, assim, já era gigante, né? Em 94, tinha um palco também, que era um palco bem grande, que tinha um palco giratório. E, assim, a abertura era inteira verde, amarelo, azul e branco, as cores do Brasil. Claramente daria para ser uma abertura de Olimpíadas ali? Daria para ser. Talvez melhor até do que foi a que a gente fez, que eu tenho críticas daquilo lá até hoje. Não me desce como que não souberam aproveitar os artistas brasileiros para fazer um negócio estrondoso e fizeram um negócio, tentaram enfiar muita tecnologia e ficou uma coisa fria, sem a cara do Brasil. Eu acho que aquilo não tem a cara do Brasil.
E aí esse palco de 94 tem bem essa cara, assim, tinha um arco dourado com luzes, e aí um palco que girava para aparecer, né, os cantores ali que iam se apresentar, um bafo. Aí em 95 eles começaram a entrar um pouco de tecnologia, e aí tinha 2 telões no palco. E aí eram 2 telões enormes, só que eram telões feitos de TV, umas TV zona de tubo. Assim, era meio que. Eu acho que eu lembro de ter visto isso muito no cenário do Faustão, assim. O palco do Faustão tinha um telão também, que eram várias televisões, assim. E aí foi quando eles começaram a introduzir essas tecnologias. Então, assim, quem lançou o grande telão? Por isso que eu falo que são palcos que são memoráveis, assim, que são palcos que não fica devendo nada às grandes diva pop. Inclusive nessa época já tinha Madonna aí fazendo grandes turnês e grandes shows. Só que assim, se a gente parar pra pensar, a gente tava um pouquinho à frente disso tudo, tá? E aí eu vou pulando o ano aqui, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, e aí a gente tá sem tempo, né? O que acontece? Depois, em 98, eles fizeram um palco que lembrava uma placa-mãe, assim, era bem tecnológico, tinha pareciam umas placas, né, de computador, o palco parecia uma placa de computador gigantesca, e a abertura foi com a Débora Blando. Se a gente olhar de relance, assim, muito rápido, a gente acha até que é a Madonna do Drown to World lá, que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre esse show, que é um show que eu gosto muito dela. Lembra algumas coisas, assim, a roupa tem, né, dos bailarinos e da própria Débora Blando tem umas luzes, e aí uma coisa bem tecnológica também, numa pegada bem pra frente, bem futurista, assim. Os bailarinos de skate, uma coisa bem louca. E aí, é nesse Criança Esperança que tem uma performance de Sandy Júnior que eu acho que é uma das primeiras que me marcaram bem, assim, que eles cantaram a música do Titanic e fizeram a encenação do afundamento que fala? Do afundamento do Titanic. Então, assim, no meio da música, durante o começo da música, né, que é aquela partezinha lentinha, vão entrando as pessoas como se estivessem embarcando, né, entrando no navio, e aí no meio da música tem uma pausa e uma dramatização de como se o navio estivesse afundando. Um caos, mas assim, eu acho fantástico. Porque assim, cara, quem ia pensar nisso? E aí em 99 tem. O palco também é um palco bem grande, mas eu não lembro de muita coisa. Eu lembro só também, mais uma vez, da performance do Sandy Júnior, que eles cantaram uma música que chama Onde Está o Amor, e eles sempre, geralmente, ou eles abriam ou eles encerravam, né? Era a época que eles estavam no auge, e aí eles encerraram o show com essa música, que também tem uma pausa meio que na mesma vibe do Titanic, assim, que acontece uma cena meio de guerra, com umas pessoas correndo e acaba com um cara de braços abertos, assim, como se fosse Jesus Cristo, um cara negro, inclusive. Então, é uma performance, e essa performance me marcou muito, assim, eu lembro, sabe, de ter feito o quê? Gravado em fita, a gente gravava na fita cassete, né? Que eu sou um senhor, para poder assistir de novo. Só que aí o que, que eu fiz? Eu liguei um cabo no videocassete para gravar numa fita. Não, cassete? Ah, agora eu já me perdi nos nomes. Mas é a fita VHS, né? Que era da televisão. Eu gravei naquilo, na VHS, para assistir de novo. Só que aí depois eu conectei o cabo do rádio do som no. Como chama aquilo? Que passa a fita. Eu esqueci o nome do negócio. Naquele aparelho que tocava a fita, para eu poder gravar o áudio numa fita cassete, para eu poder escutar no Discman depois. Porque era uma música inédita, né? Uma música que nunca foi lançada. E aí essa performance me marca muito. Eu gosto bastante dela. Até hoje, inclusive. E aí entramos num marasmo de 10 anos, que ficou 10 anos ali, que eles descobriram assim, um telão funciona, então coloca um grande telão ali, e tudo vai acontecendo e tá tudo beleza. E aí foram 10 anos assim desse marasmo. Até que em 2009, quando a gente pensa assim, Katy Perry no Leãozão lá, Beyoncé no Cavalão, Ana Castelo no Cavalão. Gente, quem pensou em tudo isso? Quem fez isso antes de todo mundo? Juliana Paz. Juliana Paz, sentada num elefante, que
estava na época da novela Caminho das Índias, e aí fizeram uma performance do Caminho das Índias, e ela em cima de um elefante gigantesco passando no palco. E assim, só pra dar um close mesmo, só assim. Passou, fez um negocinho assim e acabou. Quem copia quem? Aí, em 2010, que o Criança Esperança comemorava 25 anos, eles fizeram também um grande palco, e aí eles contaram a história desses 25 anos numa passarela. O palco era uma passarela enorme, que passavam umas coisas meio que pareciam uns carros alegóricos aí. O carnaval tá sempre aqui, tá, gente? Não adianta vocês querer fugir e querer que eu fuja disso, porque eu não vou fugir. Porque ele tá sempre presente. Por mais que eu fale de tudo quanto é coisa, alguma referência do carnaval vai ter. E tinha nesse. E aí, assim, era uma coisa meio circo também, meio mambembe, muito legal. Inclusive tem uma performance da Danielle Vinitz com um atorzinho lá que ela namorava na época, que eu não lembro o nome dele agora, fazendo uma performance de Barbie. E aí tinha uma máquina, assim, uma esteira, que parecia uma esteira que passava as bonecas, assim, as bailarinas, sabe? Então, assim, a gente tá à frente, né? Fazendo live action da Barbie há muito tempo. Inclusive, quem canta a música, eu não sei quem é, tá? Não lembro o nome, mas eu acho que tem alguém do NX0 ou MP3, essas bandas emo da época, e uma outra moça que parece inclusive a Barbie destruída. Sabe a Barbie destruída do filme da Barbie, que tem o cabelo tudo danado assim? É a menina que cantava a música da Barbie, que não era aquele Ki, que eu também acho meio injusto não ter sido aquele Ki, mas assim, ela tava ali de Barbie destruída. Então assim, a gente já tava lá na frente, tá? E aí a gente entrou de novo num marasmo. Daí pra frente, eu não lembro de mais nada. Eu não sei se é porque eu também meio que perdi um pouco o gosto de assistir, porque eu vi que tava ficando meio que tudo igual. Tanto que esse dos 25 anos, eu lembro de ter assistido a reprise, eu não assisti o programa valendo ali na noite, ao vivo. Que inclusive algumas coisas não são ao vivo, tá? Algumas coisas são pré-gravadas. Gravadas assim, alguns momentos antes de ir pro ar, e aí eles colocam no ar. Principalmente porque se acontecer algum erro, alguma coisa, eles têm como consertar, né? E aí depois desse marasmo todo, a gente chegou em 2023. Que aí eles resolveram fazer o quê? Colocar a Xuxa, Eliana e a Angélica pra cantar junto. Só daí já virou uma causaria na internet, né? Só que aí ninguém esperava que eles iam entregar tudo que a gente queria. Porque assim, vamos lá, ó. Só de palco, vamos falar aqui. E aí eu vou fazer umas comparações e trazer algumas referências que pode ser que não tenha nada a ver, mas na minha cabeça faz sentido e pra mim é uma fic que eu criei e é isso que vai acontecer aqui, tá? Nesse palco 2023 Criança Esperança, a gente tem uma referência ao Super Bowl da Beyoncé, porque assim, lembra que a Beyoncé tem uma silhueta gigante dela assim pegando fogo? A gente tem o que no palco do Criança Esperança? A criancinha, a silhueta da criancinha ali, várias criancinhas enfileiradas, fazendo uma silhueta, para mim já é uma referência. Outra referência, a gente tem duas escadarias gigantescas laterais que serviam para performances, que me lembrou o quê? A escadaria da Beyoncé no Coachella. A gente tem uma passarela, tá, a passarela é uma coisa que o Criança Esperança sempre usou, né? Desde lá de trás, desde os anos 90, principalmente porque era show em estádio, então acho que para aproximar mais o público tinha essas passarelas, e aí isso é uma referência do Criança Esperança mesmo, eu não vou inventar nada aqui não, tá? E também tinha um outro palco secundário ali, que era um palco mais simples, com telão, e o tal do mesão, que é onde acontece o fervo dos artistas lá, mas quem liga para isso? Eu quero ver o show. Então, assim, uma coisa que é fato. Sempre quem abre e quem fecha é alguém que tá bombando muito no momento. E aí quem abriu dessa vez? Ludmilla. E aí eu vi na internet e eu também na hora lembrei muito que ela fez a apresentação dela boa parte na passarela e o jogo de câmera que eles usaram ali, né, os enquadramentos, lembrou muito a Beyoncé cantando Move na Renascença agora, tá? Então assim, referências. Ludmilla assistiu Renaissance quantas vezes, né? Então, assim, alguma coisa ela chupinhou dali. E aí, assim, não tô falando que é cópia não, tá, gente? É referência. Até porque, quem disse que a Beyoncé não pode ter se inspirado nos palcos do Criança Esperança pra fazer o dela, né?
Então é isso, assim, são referências. Então a Ludmilla, belíssima, fez uma apresentação linda. A roupa dela me lembrava uma arara, não sei porquê. Pra mim não fez muito sentido o figurino dela com a apresentação, apesar de ser uma coisa muito colorida. Os bailarinos estavam com umas roupas bem coloridas, de neon, assim, umas cores neon, com dourado, que me lembrou, inclusive, a roupa dos bailarinos nessa primeira apresentação, os bate-bolas, sabe, do carnaval, que são os bate-bolas, ou cloves, que são chamados, que são bem característicos do subúrbio do Rio, ali, da Baixada Fluminense, que são os palhaços mascarados, e a roupa dos bailarinos me lembrou muito isso, talvez possa ser uma referência, até porque a Ludmilla cantou com o Zeca Pagodinho depois, e aí provando que ela é a queridinha dos sambistas e dos pagodeiros hoje em dia, né? Depois disso, a gente teve uma apresentação do Fábio Júnior, eu acho que aí entra um pouquinho da nostalgia, sabe? Que eles tentaram trazer essa nostalgia, porque o Fábio Júnior sempre participou muito, mas assim, coitado, gente, ele não tá conseguindo cantar mais, não sai a voz. E a roupa, uma roupa horrorosa, um blazerzinho, daqueles blazer, tipo, antigo, com uma calça jeans, sem um corte, uma coisa esquisita. E aí ele cantou com o Dilcinho. Assim, acho que tentaram juntar as belezas de antigamente com as belezas de hoje em dia para fazer uma música. Porque é isso, assim, o Fábio Júnior sempre foi um bonitão, o Dilcinho é um bonitão, juntaram ali e saiu alguma coisa que eu não prestei muita atenção, sinceramente. Aí a gente corta pra Preta Gil, uma foto gigantesca da Gal Costa e a Preta Gil fazendo uma homenagem pra Gal Costa. E aí, assim, nesse momento, a gente já chora, né? Por quê? Porque a gente não pode ver uma propaganda de margarina que tá chorando. Na inauguração do supermercado eu tô chorando. E aí, sem mais nem menos, de repente me entra Ivete Sangalo de surpresa, porque a Preta Gil não tava esperando aquilo, canta junto com ela e aí a gente chora mais ainda, porque assim, foi lindo, né? Aí de repente tem um corte para uma cena da passarela e lá no fim da passarela um grande cavalo prata. As pessoas na internet ficaram polvorosas, porque é a Beyoncé, é a Beyoncé, é a Beyoncé. E não era, gente. Era a Ana Castela. E aí assim, ela entregou tudo no cavalo. Só também, porque a voz da coitada não estava saindo, talvez porque ela tá nervosa. É lógico, gente, a pessoa não tem nem música direito e o povo joga a pessoa lá porque tá irritada no TikTok. A pessoa vai tremer na base mesmo. E aí puseram a menina ainda pra cantar com o Chitãozinho e Chororó. E aí assim, Chororó, quantos anos tem esse homem? Ele tá conservado na cara e na voz. Inclusive, um dos únicos sertanejos que tá conservado na voz, né? Porque de resto, os sertanejos estão ladeira abaixo. Mas esse aí, bem, cuidou da voz, né? Ele é o pai da Sandy, não tem muito o que falar. Só que assim, vamos falar uma coisa, né, gente? A hora que eu escutei Se Prepara... Cadê a Melody? Que inclusive tá em silêncio até agora, porque já passaram-se 2 dias e eu não vi nada da Melody falando por que eu não tava no Criança Esperança. Porque, na verdade, ela é a nossa Criança Esperança, né? Porque a Melody tem 16 anos, faz 50 anos. Então, assim, nada mais justo do que essa criança participar. Cadê a Melody? Por que não colocaram a menina lá pra cantar, coitadinha? E aí fizeram essa mistureba aí de sertanejo, né? Puseram o João Gomes ali no meio, que eu não sei o que ele canta, se é piseiro, o que é. Não entendo muito desses ritmos que sai fora do meu universo. Mas aí eu entendi que assim, puseram ele lá pra cantar. Como a Ana Castela entrou no cavalo, quiseram fazer algum adereço, algum acessório pro João Gomes. E aí fizeram um chapéu de cangaceiro. Só que o chapéu de cangaceiro tinha 2 pau, que era pra ele segurar. E é assim, gente, não é carro alegórico. O negócio não vai sair do lugar. Pra que esses pau pra ele segurar? Não faz o menor sentido. Ficaram com medo do menino cair dali, mas é um menino novo. A Ana Castelo novinha que subiu lá em cima com ele. E aí 2 coisas, a gente chama aquilo de puta que pariu, né, no carnaval. Porque se der o tranco, puta que pariu, segura ali. Ou Santo Antônio, eu acho que pra quem é de fora aqui do interior, no interior a gente chama de puta que pariu. E aí não entendi, achei legal o conceito do chapéu. Podiam ter usado a cara do Lampião, igual a Juliette usou, que é a cara do Lampião que o Leandro Vieira fez pro desfile da Imperatriz. Podia, mas como a Juliette já usou, já tá batido, resolveram fazer esse chapéu. Mas não entendi.
ficou meio sem sentido, meio perdido. O bloco do sertanejo é o que eu menos gosto, é o que eu mais passei tempo falando dele, né? Mas aí eu tava preparando só o terreno, porque agora chegou o momento das rainhas, né? E aí a gente tem ali Angélica cantando Voo de Táxi, com uma clara inspiração no Coachella, né, que os taxistas de amarelo, eu sei que os taxistas estavam de amarelo por causa do carrinho, do táxi amarelo, mas assim, gente, se você vê uma escadaria, um monte de gente de amarelo dançando uma coisa meio hip hop, meio break, meio... você não vai lembrar do Coachella? Lógico que vai. E aí, na mesma hora já tinha meme disso, né? E aí veio a Angélica, cantou Vou de Táxi. Inclusive, tem um amigo meu, um colega que estudou teatro comigo, que tava ali do ladinho da Angélica, dançando assim, no carrinho do Voo de Táxi, o Gustavo. Parabéns, meu amigo. Olha onde você chegou. Você tava no palco com a Angélica, Xuxa e Eliana. Venceu na vida. Aí a gente corta pra quem? Pra rainha. Chega a Xuxa no palco central, lógico. Não tinha como não ser, né? Com o microfoninho belo, o microfoninho dela, com a carinha de palhacinho lá, com a chuquinha amarelinha, canta o seu belo Hilarie, e aí esse momento já é assim, né? Um palco cheio de criança, vestida de paquita, criança de tudo quanto é jeito, porque aí tinha criança preta, tinha criança gorda, tinha criança de tudo quanto é jeito sendo paquita, tudo que a gente sempre sonhou e a Marlene Matos não deixou. E aí, gente, de repente corta pra Eliana, num corredor, dançando Meus Dedinhos, mais uma referência aqui, a introdução do Coachella, com a Beyoncé entrando naquele corredor. Não tem como falar que não é inspiração, gente. É inspiração. Não tem como. Eu desafio aqui a diretora aí, eu esqueci o nome dela, mas até no fim eu vou lembrar para eu falar o nome da diretora, a ela me convencer que aquilo ali não tem inspiração na Beyoncé. Porque assim, aquele canon que vai abrindo assim, tudo bem que aquilo é uma coisa que é super usada em coreografias milhões de vezes. Mas assim, o canon abrindo, uma câmera que vai de encontro com uma pessoa que tá lá na ponta esperando pra vir, é Beyoncé. E aí ela canta Meus Dedinhos e de repente para a música e ela dá um belo de um textão ali na cara da gente sobre sororidades e feminismos, que também me lembra o quê? Beyoncé. Tentaram nos colocar como inimigas, não conseguiram. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição, mais respeito, admiração. Seguimos em frente, na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes, mas fomos sempre juntas, porque juntas somos mais fortes, porque mulheres unidas podem ir muito mais longe. Não tem como. Então, assim, ali foi isso, assim, um encontro de divas que inclusive lembraram muito da performance da Madonna, Britney e Christina Aguilera no VMA. Então, assim, encontro de divas com referências de divas e tá tudo certo. E eu amei, sabe por quê? No final tinha uns bandeirão gigante com umas logos, os símbolos de cada uma delas, assim, o Ezinho da Eliana com a estrelinha, o Azinho da Angélica com as asinhas e a auréola, o X da Xuxa, que não podia faltar, porque essas bandeironas era uma coisa assim, que estava presente no palco da Xuxa a vida inteira, né? As pessoas deviam estar cansadas de balançar a bandeira, porque assim, se você parar pra ver o show da Xuxa, ou até no Xuxa Park também, sempre tinha uns coitados lá balançando uns bandeirão. E aí finaliza a performance no quê? No elevador. Coisa que toda diva pop tem, né? Então assim, não dá pra negar que a gente tem aí essas 3 divas pops, tá? Lindas, maravilhosas, conservadas, dublando, porque todas elas sempre disseram que nunca foram cantoras, apesar de serem recordistas em vendas de discos, né? É isso. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E aí, depois disso, para fazer um contraponto, né? Porque aí a gente tem lá as divas dos anos 90, todas loiras, belas, de olhos claros, lindas e maravilhosas. A Globo me faz o quê? Depois desse grande bloco das loiras, tá com o quê? O bloco dos pretos, né? E aí, assim, gente, infelizmente eu não vou poder falar muito sobre grandes efeitos e coisas no palco, porque assim,
A negrada não precisa, né? Os negros subiu lá e aqui, ó, dá conta no gogó. Não precisa de grandes efeitos. A gente teve Alcione com Péricles, Lineker, Baco Exu do Blues. E aí você fica o quê? De boca aberta, só escutando as vozes e vendo as belezas. Porque assim, quem convidou esses artistas para esse bloco foi simplesmente Thaís Araújo e a Clara, né? A Clara, que tem um sobrenome que eu não vou conseguir falar aqui, mas a menina que tá bombada aí no Vai na Fé. E eu espero que a Globo aproveite ela e ponha a cara dessa nega pra todo lugar, porque essa nega é linda e talentosa. Porque assim, a menina ganhou o país. Um meme puro de personagem, um meme puro fora da personagem, militando a hora que precisa, contando a vida a real, assim, tipo, ela é o momento, né? E aí, como eu pude me esquecer da MC Carol? Gente, o que foi aquilo? Simplesmente divônica. É claro que puseram ela para cantar um malha funk, porque o projeto chama Criança Esperança. Não daria para ela cantar outra coisa, né? As músicas dela, nesse momento, não daria. Mas assim, arrasou. Com uma entrada que tinha uma referência de Michael Jackson. Ela foi lá, cantou malha funk e finalizou com uma referência de Beyoncé. Então assim, MC Carol, nossa diva, nossa nova diva. Se a gente tem Xuxa, Eliane e Angélica lá nos anos 90, agora em 2020, 23, década, a gente tem quem? MC Carol. Depois a gente teve um bloco gospel com a Sara Beatriz cantando um louvor. Não conheço, gente. Mas assim, eu só fiquei vidrado no Gil do Vigor e a Rafa Kalimann no momento de oração deles, no louvor ali, enlouquecidos. E aí a gente corta pra quem? Negrali. Negrali cantando Vai na Fé, ao vivo, com um coral lindo, com umas bata azul maravilhosa, parecia um coral gospel de igreja americana, assim, só com os negão, aquela coisa linda. E aí ela é interrompida pelo José Loreto, que entrou de personagem para fazer uma participação. Ô, gente, não faz isso não. Porque agora eu vou querer escutar a versão ao vivo de Vai na Fé e ela vai finalizar com o Zé Loreto cantando, desgraçando com a música. Não tinha a menor necessidade disso. Tava tão bonita ela cantando ali. E aí, nesse momento gospel pop, eu senti falta da Isa. Podia ter colocado a Isa pra cantar Fé, né? Não Fé nas Malucas, que aí acho que sairia um pouco fora do contexto. Mas ela podia cantar Fé. Ou ela podia ter cantado Fé nas Malucas lá no Bloco dos Pretos, junto com a MC Carol. E aí, a gente já tá caminhando pro fim, tá? Eu sei que eu falo muito, mas é isso, eu quero comentar e alguns detalhes estão passando batidos. Se ficou algum detalhe para trás, comenta aqui embaixo, alguma coisa que eu esqueci, ou algum outro show antigo aí e performance que aconteceu que eu não lembrei, que eu não falei aqui, deixa aí nos comentários que às vezes dá para fazer uma parte 2. Porque eu sei que vai ter o Prêmio Multishow exibido na Globo. Como eu tô sem internet, sem Globoplay aqui em casa, eu vou assistir na Globo ao vivo. Quem sabe eu faço um vídeo sobre ele. Tem VMA chegando aí também, que foi com Deus há muito tempo, né? Mas eu também posso fazer um vídeo das performances antigas, porque tem muita coisa ali. Eu acho que na época que eu parei de assistir o Criança Esperança porque eu tava achando que tava tudo ficando na mesmice, foi quando eu comecei a assistir o VMA, que foi quando comecei a ter acesso à internet, a ver algumas coisas ali, e aí eu tenho momentos assim até hoje na minha cabeça de VMA também, tá? Aí uma coisa que eu vou falar aqui, cadê a Sandy? Tá faltando Renato Aragão e Sandy. Claro que o Júnior também seria um bafo. A Globo, ela simplesmente perdeu essa chance, porque assim, ela colocou Xuxa, Eliana e Angélica, ela podia ter colocado Sandy Júnior. Não podia? Ia ser mais sucesso ainda. O povo ia estar falando mais ainda disso. Mas não, esqueceram dos pobres coitados, ficaram lá, esquecidos no churrasco. E aí a gente finaliza com uma homenagem a Rita Lee, com uma menininha vestida de Rita Lee, várias crianças menininhas vestidas de Rita Lee, e o musical da Ivete Sangalo, com músicas da Rita Lee. Eu achei muito legal, achei um bafo. A única coisa que eu faria era trocar a ordem. Eu colocaria Xuxa, Eliana e Angélica para fechar, ou para abrir,
E aí punha a homenagem pra Rita Lee ali no meio. Sabe, tudo bem que eu acho que tem essa coisa do espírito de criança da Rita Lee, faz um pouco de sentido com todo o contexto do projeto e tudo mais. Mas eu talvez deixaria o impacto Xuxa, Eliana e Angélica pro final, sabe? Acho que ia ser mais impactante. E aí podia ter o Didi descendo de rapel ou chegando de triciclo, porque o Didi tem essa vibe senhor jovem, né? Que é uma vibe que eu tô caminhando pra ela. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixem comentários e curtam esse vídeo. E deixa comentário aí do que eu esqueci, de outras coisas que eu posso falar dentro dessa linha aí. Porque eu sinto que assim, eu comecei falando de carnaval, de repente essa postagem do Twitter falando do palco da Beyoncé, comparando com Criança Esperança, me fez fazer vídeo falando sobre palco, que era uma coisa que eu sempre gostei, mas eu nunca nem pensei em falar sobre isso, ainda mais na internet, passar essa vergonha aqui pro povo. Então, assim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, manda pras pessoas, me ver passar vergonha aqui. E é isso. A gente se fala daqui uns 2 meses, talvez eu poste algum outro vídeo. Porque é isso, a vida da gente. Eu tô gravando isso aqui tarde da noite. E aí eu vou ter que editar ainda hoje pra eu poder subir esse vídeo, porque senão eu não subo. Então é isso. Tá bom? Tchau.